é adaptativa. A partir do momento que nós merecemos subir um degrau, o planeta também vai evoluindo paralelamente junto com a gente. E aí a gente vai lá na frente perceber que não era o planeta que era de expiação, e sim nós, espíritos, que tínhamos que expiar. O planeta é uma casa que está nos abrigando. Não vamos transmitir uma culpa nossa para o planeta. Dito assim, ele é, em vez de estar. Transmite a impressão de que este nosso querido planeta foi criado para esta desafortunada destinação. Ora, sabemos que o mundo em si mesmo não tem esta ou aquela qualificação, mas sim os habitantes que o povoam, que estando em determinada fase evolutiva, imprime ao mundo que vive a psicosfera do seu próprio adiantamento, qualificando. Então, se essas pessoas que aqui habitam estão na condição de fazer o mal e sofrer a expiação desse mal, o mundo em que vive estará na condição de um mundo de expiação e provas. Sabemos que os mundos evoluem em psicosferas na medida em que suas humanidades evoluem. Porque na medida que nós vamos evoluindo, o planeta paralelamente também vai evoluir. Nada é difícil, as provas são dadas conforme o saber de cada um. É o desfio que te empurra para a fase seguinte. A felicidade não pode existir ainda na Terra, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram endividadas, intoxicadas, despreparadas, e não sabem contemplar a grandeza das paisagens que as cercam no planeta. Mas é encarnando-se aqui, neste globo, que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Um dia a Terra sairá do estágio de expiação e provas e passará para a condição de mundo de regeneração. Porquanto este globo está, como tudo na natureza, submetido à lei do progresso. A Terra progride, assim, material e moralmente. Você está vendo que, quando eu falei que a gente, na montagem desse tema, a gente tem outros temas, a lei de progresso para outra palestra, né? A lei de causa e efeito para outra palestra. E tudo está intrinsecamente ligado ao nosso tema. Fisicamente, o globo terráqueo tem experimentado transformações que o vêm tornando sucessivamente habitável, por seres cada vez mais aperfeiçoados. É notório o quanto já de espíritos que já estão reencarnando com uma fase mais evoluída, né, para a contribuição, para a educação de nós aqui. Paralelamente, essa evolução do planeta vai também ocorrendo. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, de senso moral e do abrandamento dos costumes. Para que a felicidade impere na Terra, torna-se preciso, pois, que somente a povoem espíritos bons, que somente ao bem se dediquem. A doutrina ela é muito clara e muito objetiva, né? Jesus, quando aqui esteve, além dele pregar a essência do amor, ele sempre deixou muito claro, né, os limites da fronteira do bem e do mal. Né? A gente já sabe, a gente não precisa enumerar aqui o que é o bem e o que é o mal. O que nós temos que fazer? Nós já sabemos. A questão é de que já se startou esse processo de fazer, estamos fazendo, como estamos fazendo, e o tempo está passando. É uma questão de relação de tempo, espaço. É uma coisa muito ínfima. Cada vez mais nós temos que ter consciência que o bem nós temos que praticar a cada dia. E tem várias formas de se praticar o bem. Qual a diferença entre prova e expiação? Olha essa imagem como é que é forte. O garoto, o rapaz, não tem 2 braços. Ele fez de 2 cordas um pêndulo para poder substituir seus braços e poder assim trabalhar. Ele está em prova ou ele está em expiação? A expiação, como o próprio nome diz, é um cumprimento de pena.
É um resgate de débitos passados. Está ligada geralmente a existências anteriores. As provas são situações em que o espírito será testado em sua capacidade de suportar as dificuldades. Se saísse bem, estará apto a subir mais um degrau na escala rumo à perfeição. É como numa escola, esse é um exemplo agora, né? O aluno assiste às aulas para ser testado com as provas. Né? Em determinado tempo, se aprendeu mesmo as lições. Caso comporte-se inadequadamente, será punido com reprovação ou mesmo expulsão da escola, sofrendo as consequências de seus atos. É a expiação. Quanto mais evoluído o espírito, menos expiação ele passa. Um exemplozinho bem pedagógico, né? Para quem é professor, entendeu bem. Classificação espírita dos mundos. Como nós falamos lá nos itens, a pluralidade dos mundos, a existência dos mundos. Isso é importante a gente, apesar que vocês já conhecem, é só exemplificando, e eu entendo que a doutrina ela não diz diretamente, mas está bem intrínseca que a gente só aprende por repetições. O treinamento é repetição. A prova disso é que a gente consegue cometer o mesmo erro nessa encarnação, não vou falar nem das outras, muitas vezes. E por que se a gente comete os mesmos erros? Então, para isso, a gente tem que tentar corrigir tantas vezes quanto cometeu. Então, treinamento é repetição. Por isso que Kardec sempre fala que a repetição leva um dia à perfeição. Não tem outra forma. Mundos primitivos, mundo de expiação e provas, que é o mundo que nós estamos hoje. Mundos regeneradores, a próxima etapa, não dá para quantificar, alguns dizem 400, 500 mil anos. A Era de Aquários entra em 2043, mas nós já em 2014 já estamos recebendo a influência de Aquários. A Era de Aquários é o pontapé inicial para esse mundo regenerador. Mundos celestes, mundo regenerador, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Vamos ver cada mundo. Mundo primitivo serve de morada para as primeiras encarnações do espírito. Neste tipo de mundo não existe nenhuma vida moral. O homem preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. A ignorância domina totalmente sobre o conhecimento e a moral. O mundo de expiação e provas, que é esse que nos encontramos atualmente, é a situação atual do nosso planeta. Né? O mal predomina sobre o bem. Os espíritos já encarnados têm que expiar. Ao mesmo tempo, passar por provações. Engraçado que a gente tem uma tendência, né, um pouco negativa, de achar que as coisas nunca vão melhorar. Parece que a pleiade do mal é muito maior do que a do bem. Leva engano. A do bem é muito maior. Mas porque nós temos que passar por essas provas e expiações, e o negativo marca muito, né? Jung, cientificamente falando, Jung fala que os arquétipos negativos são arquétipos que marcam por muitas e muitas vidas. O positivo, ele é quase recuperável numa mínima de uma vida. Olha só a diferença. Mais ou menos eu aqui dizendo que um exemplo não verbal vale mais do que 1000 palavras. Não é bem assim, mas é só um exemplo de comparativo. Mas o que você vê, um psiquiatra, né, que eu gosto muito, Jung, quando ele se aproxima do Oriente, que vai beber da fonte do Oriente, daí na China, e lá ele entra em contato com a medicina oriental, com filósofos orientais, com o budismo, com o hinduísmo, e ele, tempos depois, volta, e ele era contemporâneo, quase aluno de Freud, você um pouco mais jovem, mas discutia algumas coisas ali, as teorias. Ele já volta com uma outra cabeça e vê que o Ocidente não é o centro da razão. Assim, a nossa educação é da antiga Grécia, né?
e o Oriente tem muito para nos emprestar e também nos ensinar. Eu acho que essa interligação entre países e continentes desse mundo vão ficar cada vez mais próximos e menores para a gente entender como se processa as coisas. O Oriente tem muito para nos emprestar. E Jung, quando ele veio, ele já veio medicando totalmente diferente, já adotando uma homeopatia dentro da psiquiatria, já veio com conceitos novos, fundiu isso muito bem. Ele não abandonou a base freudiana e conseguiu com isso no mundo uma forma mais espiritualizada, conseguir fazer uma fusão tão boa que deixou grandes legados para a gente, né? Então os arquétipos na qual ele começa a ter vários arquétipos, e o arquétipo que ele diz que é o arquétipo que marca a gente negativamente, ele é tão profundo no nosso inconsciente, que parece tão consciente, mas que ele no fundo ele é muito menor do que o arquétipo do bem. O problema é que a gente ainda pensa que as coisas não têm fim e que nunca vão ter fim, ou que não tem resposta. A doutrina mostra as respostas. No mundo de regeneradores, serve de transição, é o próximo passo evolutivo em que a Terra passará. É a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. O bem predomina sobre o mal, onde o bem supera muita ignorância. Olha que coisa boa. O bem predomina sobre o mal. Então, você vê que realmente as coisas tendem a evoluir. Quando eu falei evolução, eu me lembro de Darwin, na evolução das espécies, cara. Ele estuda muito bem as espécies e mostra quantas espécies, através do tempo, sofrem evoluções e vão se modificando. Poxa, nós somos uma espécie hominal, dotada de uma inteligência mais adiantada do que o animal e o vegetal e o mineral, porque não a evolução não poderia chegar mais rápido para a gente. Mas aí está a interrogação. Porque, voltando aos anos 60, tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que ele diz que todos os fatos refletem como um espelho. Quer dizer, é o que Jung fala no arquétipo. Se você está de frente para um espelho, você está de frente para o seu eu. Quando você está de frente para o seu eu, fica muito mais difícil de você mentir para você mesmo. É fácil você mentir para os outros, mas para você não dá. Ou você assume a subconsciência, os seus erros que estão dentro de você, que foram construídos através das encarnações, ou você foge. E a doutrina ela é muito reta sobre isso. Por isso que nós somos 3% talvez da população, 2,8%. Não porque nós gostaríamos de ser mais ou menos, é porque realmente muitos ao bater aqui, ao assistir uma palestra, diz que isso aqui é uma casa de luz que não volta nunca mais. Talvez eles estejam com medo de estar de frente para o seu eu. Nos mundos felizes, neste mundo, a felicidade dos espíritos encarnados supera em tudo o que compreendemos dela do nosso planeta. A ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis. Não existirá mais doenças, mortes prematuras, guerras, peste, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente chega lá, né, Pedro? E os celestes e divinos? Se esse roteiro já é maravilhoso, celestes e divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina e a ignorância não existe. São as últimas etapas reencarnatórias do espírito. Destinação da Terra é essa um dia, né? Expiação. O homem não é punido, portanto, sempre ou completamente na sua existência presente, mas jamais escapa das consequências de suas faltas. Provação. As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resiliência. Então, a questão é que às vezes nós confundimos